para você aproveitar o fim de semana na nossa região, afinal ele tá chegando, né? E para você aproveitar com cultura, olha só essa. A Lari Menezes, né, ela tá numa exposição que vai estar com as portas abertas ao público a partir de amanhã. Oi, Lari, onde é que você tá? Conta pra gente. Oi, Roberto, e oi para você que acompanha o RF com você. A exposição Os Afetos da Paisagem ao Espaço Abstrato conta a história e a trajetória de Adielso Rodrigues, um artista que está aí galgando o seu lugar de sucesso. E esse artista é um artista campineiro, o ateliê dele está aqui em Campinas e para celebrar esses 10 anos de história, o público vai poder conhecer um pouco mais esse espaço e também as obras de arte do Adielso. Então, ó, na sexta e no sábado vai ter exposição e as pessoas podem vir. É gratuito para toda a cidade de Campinas e também região. Agora, vamos parar de falar um pouquinho porque eu quero conversar mesmo com quem começou toda essa história, com quem criou toda essa história, o Adielso. Adielso, muito obrigada por nos receber aqui no seu ateliê. Eu quero que você me conte então, né, como que você virou esse artista? Obrigado, Larissa, é um prazer enorme receber vocês aqui no meu ateliê. É um carinho assim muito grande. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória para vocês, como artista, como pessoa, como criador. E vou mostrar várias fases do meu trabalho. Então, esse trabalho a gente começa com a exposição Os Afetos da Paisagem ao Espaço Abstrato, com uma linguagem aqui um pouco mais contemporânea, que vem uma das séries, que é uma das séries que eu mais admiro, que eu mais gosto no meu trabalho. Esse trabalho é uma obra criada em 2017, ele vem com uma simbologia muito grande, muitas cores, carregado de simbolismo, de afeto. Enfim, essa obra ela mistura a parte que é um pouco mais dramático, que são o sangue, os veios e a seiva, que representa o nosso sangue. Na verdade, a cerejeira ela marca a transição de ciclo, inicia-se um ciclo e começa outro. Então essa obra para mim é uma das obras mais importantes, que na verdade é uma série com mais de 30 obras. Expus fora do país, nos Estados Unidos, em Portugal, e também fiz grandes apresentações como a High Design, Boom Design. Ano passado a gente fez uma collab com um dos grandes ícones da moda, que é o Valério Araújo, que ele é um cara que está aí é uma pessoa muito importante no segmento de arte, moda, e é um grande artista também. Então essas obras elas foram parar na passarela do São Paulo Fashion Week e ele desenvolveu 2 looks, e esses looks para mim que são esses aqui, que eu vou mostrar para vocês, que são masculino e feminino. Então ele é composto por adorno na cabeça, o chapéu, e no look feminino também. Então aqui está alguma coisa do desfile. Wesley, mostra aqui, ó, vou pedir para o Wesley Gratiliano, nosso cinegrafista, mostrar os modelos vestidos então com esses looks. Que são também na Casa Vogue Brasil, né, moda. E aqui também eu tenho uma outra fase minha, que é os trabalhos mais geométricos, que eles trazem uma linguagem mais limpa, que eu muito busco referência nas paisagens urbanas, com os prédios, edificações, e às vezes muito na corrosão do tempo nessas imagens, então forma muitas imagens. Eu trabalho acrílico sobre tela nessas obras, e ela tem também a aplicação de cimento para criar uma textura, para criar camadas. Então são trabalhos que é um trabalho mais limpo, como eu disse, com uma linguagem mais contemporânea também. Perfeito. Adielso, a gente vai voltar um pouquinho aqui para Cerejeiras, para essa série que ela é muito interessante, porque eu já percebi que as suas obras têm elementos da natureza, né? Mas para você chegar nisso, qual que foi a história? Você tem uma história, né? Você saiu da área da saúde para virar artista, né? Correto? Sim, eu trabalhei muitos anos na área da saúde, e aí eu fui convidado, na época eu fui recrutado em 2010
que aconteceu o fatídico terremoto no Haiti. Então eu fui para lá como voluntariado para ficar 10 dias e acabei ficando 45 dias. Então isso foi uma virada de chave na minha vida como pessoa, como meu eu. E eu voltei de lá com muitas informações de fragmentos ali vividos em todo o tempo, lidando ali com vida. Então isso ficou muito intrínseco dentro de mim. E aí é uma maneira de libertação. Então as cerejeiras, ela tem esses galhos coloridos que representam os veios, o sangue, a seiva. Então tem essa mistura da biologia com a arte. E na verdade as flores e os botões são a referência e fazem ilusão ao espermatozoide, que é o início da vida. E também ao coração. Aqui, né, a gente já pode perceber, Você pode perceber que toda essa parte é uma linguagem. Então, antes eu coloquei a cerejeira porque ela marca um histórico ali e uma parte que ela tem um significado muito grande, que é um ciclo de vida, né, começo, meio e fim. Então, a cerejeira, na abertura das flores, da floração, ela tem essa linguagem que todo mundo para tudo para ver a floração da cerejeira, principalmente na Ásia. Enfim, é muito bacana. E essa série foi o primeiro trabalho dele, mas é um trabalho tão marcante que virou, então, peça na São Paulo Fashion Week do ano passado, desse ano. 2024, isso. Agora, no 2025, a gente vai fazer uma nova coleção com o mesmo estilista, que é o Valério Araújo, que será no final desse ano, porque já teve o primeiro agora, né, no mês passado. E são peças interessantíssimas, né? Como que eles fizeram esse processo, então, de passar da tela para o tecido? Eles usaram, na verdade, transfer, né, para não modificar a estrutura da peça e também a linguagem estética. E ele criou todo esse tecido que é mais fluido. Então essa obra ela encaixou muito bem nesse tecido e essa leveza, né, essa fluidez. Então ficou looks maravilhosos. E vocês podem conferir também nas minhas redes sociais o desfile, os bastidores, está muito importante também. Ai, perfeito. Agora a gente passa para uma outra fase, né? Que agora são as fases geométricas, que também são utilizados elementos aí da natureza para compô-las, né? Sim. Os elementos da natureza que eu uso muito, eu vou falar, os geométricos, eu busco as inspirações na natureza, mas elementos da natureza é a série Fragmento e as outras séries de uma nova fase da minha carreira que está no andar superior. Ah, então vamos subir lá? Para vocês aqui um pouquinho do espaço, o que está aqui esperando o público aqui com a gente, tá bom? Com certeza. E me fala uma coisa, você já é um artista renomado, né? Você já expôs em diversos países, é isso? Eu já fiz exposição nos Estados Unidos, na Art Design Gallery, em 2018, em Lisboa, na colorida Art Design Gallery, e no Brasil já fiz High Design, a BUP, Academia Campineira de Letras e outras exposições aí. E aqui em cima a gente já tem uma nova fase desse artista, né? Então me explica pra gente. Essa fase aqui é uma nova fase onde eu componho essa mancha gráfica. Essa série chama Série Fragmentos, que são falésias e vales de montanhas. Então essa composição orgânica, ela tem esse intuito de ter esse movimento, acompanhar o movimento mesmo das montanhas, dos vales. E é engraçado também que ela tem uma peculiaridade, que eu extraio essas tintas das cascas das árvores usando o pigmento natural, que é muito importante, que são orgânicos, né? E misturado a alguns aglutinantes, eu tenho a composição da tinta. Então a tinta é 100% natural e orgânica. Perfeito. E mais pra frente a gente tem algumas coisas, né? Aqui eu tenho uma outra peça, que é esse vermelho, que é uma chaise, né? Ela é uma peça mais virada para o cubismo, uma peça mais modernista. E mais adiante eu tenho os cavalos, né? Que são um abstrato ali, mais figurativos. Perfeito. E do outro lado, né, dessa galeria, a gente tem uma parte que você estava me explicando antes da gente entrar ao vivo, que é uma parte que usa mais elementos da natureza para compor, então, né? Essa é uma obra abstrata. Sim.
Essas obras abstratas, elas são compostas por texturas, por fragmentos da natureza também orgânicos, o carvão, a terra mesmo, eu utilizo de muito, papel machê. Então eu vou trabalhando sobre camadas para ela ter essa composição, essa linguagem visual, essa mancha gráfica, ela fica mais fluida em todas as obras que eu estou trabalhando nessa nova série. Muito bom, Adilson. E me fala uma coisa sobre essas obras aqui. Você estava me falando também que você precisa fazer todo um teste, né, para saber quais cores que vão ser compatíveis uma com a outra, né? Não é só pintar um quadro, gente. É isso que as pessoas precisam entender aí, né? É todo um trabalho para fazer com que isso fique completo, né? E desperte emoções nas pessoas, né? Sim, exatamente, Larissa. Essas obras que são as peças mais geométricas, eu faço um estudo primeiro da cartela de cores a qual vai ser usada, vai ser inserida aí. A forma orgânica é muito importante, desde a escolha da tela, qual é a forma orgânica que eu quero imprimir nessa tela, e aí eu vou trabalhando as cores para elas ficarem harmônicas, dar o balanço visual, o balanço de cor nessa obra, para ela, você olhar, você ver ela com uma bidimensionalidade um pouco mais equilibrada. E você falou que você é artista, né? Você começou desde pequeno, mas você é artista pintando a série Cerejeiras, ela veio mesmo para você despertar uma emoção e jogar tudo o que você estava sentindo, sim, né? Sim. As Cerejeiras, como eu falei para vocês, ela vem assim de algo que eu passei, né, uma vivência. Então são fragmentos ali de vivências que eu tive que... Na verdade, o artista primeiro ele se alimenta, né, para depois ele pôr para fora. Então ali tudo eu pus as minhas emoções, aquilo que eu vivi muito íntimo. Então a Cerejeira é uma série muito especial para mim, por esse todo o simbolismo, essa carga também de emoção e cor também, que é uma peça que quando você olha para ela é uma peça viva, ela traz vivacidade, ela traz leveza no espaço que você coloca ela fica muito bem. E as obras de agora, né? A minha pergunta para você você joga as suas emoções aqui também? É assim que você consegue colocar tudo isso numa tela? Sim, Larissa. Na verdade, eu sou experimentador, na verdade, quase um processo alquímico, porque eu vou experimentando coisas. E a partir da hora que eu vou experimentando, eu vou anotando o que eu estou fazendo para depois eu ter essa técnica mais apurada. Então, na verdade, ela não vem como só uma inspiração para o artista. O artista tem que ter domínio de técnicas, domínio de forma orgânica. Então, isso com o tempo, a gente só adquire com o tempo, não estudando. Às vezes, lendo é muito importante, mas na prática isso é bem melhor, entendeu? Então é isso, gente. O Adilson já adiantou muitas coisas aqui pra gente, mas eu acho que para ter essa emoção e sentir isso que eu estou sentindo vendo essas obras de arte, é só vindo aqui então na sexta e no sábado, dias 16 e 17. O ateliê do Adilson, ele está localizado na rua Hilário Magro Júnior, número 163, no Bosque, em Campinas. Então, no dia 16, que é na sexta-feira, o ateliê vai estar aberto das 2 às 8 da noite e no sábado das 10 da manhã às 4 da tarde. Eu volto com você, Roberta. É uma ótima opção, hein, gente? Lembrando você aí de casa que além da exposição aberta ao público, né, nesta sexta e sábado, o ateliê também pode ser visitado com um agendamento prévio.